Olá, bem-vindos ao canal Motivação com Deus, esperamos que gostem do conteúdo. Nesse vídeo iremos abordar contextos importantes para ampliar o conhecimento espiritual. Primeiro vídeo do capítulo O Desvendando o Mistério da Guerra Espiritual, um olhar sobre as crenças e práticas em diferentes culturas. A guerra espiritual é um fenômeno fascinante que tem sido uma parte intrínseca das crenças e práticas espirituais em todo o mundo. Este artigo explora a rica tapeçaria das crenças relacionadas à guerra espiritual, revelando como diferentes culturas e religiões a interpretam e a praticam. Ao longo desta exploração, vamos mergulhar nas diversas perspectivas sobre dualidade espiritual, as dimensões invisíveis e as estratégias empregadas por indivíduos para combater influências espirituais negativas. Além disso, examinaremos o papel do livre-arbítrio e do discernimento espiritual na guerra espiritual, destacando a importância desses conceitos na vida espiritual das pessoas. À medida que navegamos por esse território espiritual diversificado, também consideraremos a relação entre a guerra espiritual, religião e cultura. Como diferentes tradições interpretam e praticam a guerra espiritual. Quais rituais, orações e amuletos são usados para combater as forças negativas? Essas são algumas das perguntas que abordaremos à medida que exploramos essa fascinante área de crença e prática espiritual. Além disso, este artigo também abordará o ceticismo científico em relação à guerra espiritual. Como a ciência se relaciona com as crenças espirituais sobre forças invisíveis? Afinal, a guerra espiritual é uma questão de fé e espiritualidade que nem sempre é facilmente testável ou comprovável pela ciência. No final, esta exploração da guerra espiritual busca não apenas desvendar os mistérios que a cercam, mas também promover a compreensão e o respeito pelas diversas perspectivas espirituais e culturais que moldam essa crença única. Convidamos você a mergulhar conosco nessa jornada pela guerra espiritual e descobrir as riquezas e complexidades que ela envolve. Primeiro episódio, capítulo 1. Diferentes culturas e religiões interpretam e praticam a guerra espiritual de maneiras variadas. Aqui estão algumas perspectivas de como isso ocorre em algumas das principais tradições religiosas e culturas do mundo. 1. Cristianismo. Interpretação. No cristianismo, a guerra espiritual muitas vezes é vista como uma batalha entre as forças do bem, representadas por Deus, e as forças do mal, personificadas por Satanás e seus demônios. A crença na proteção divina, orações, exorcismos e o uso de objetos religiosos, como a cruz, são comuns para combater as influências espirituais negativas. Prática. Os cristãos frequentemente se envolvem na guerra espiritual por meio de orações de proteção, leitura da Bíblia e rituais de exorcismo. Algumas denominações cristãs têm ministérios dedicados exclusivamente a lidar com casos de possessão demoníaca e batalha espiritual. 2. Islamismo. Interpretação. No Islã, a guerra espiritual está relacionada à luta contra o mal, incluindo influências demoníacas e tentações. A fé e a submissão a Deus são centrais na proteção contra influências negativas. Prática. Os muçulmanos se envolvem na guerra espiritual por meio de práticas como a recitação do Alcorão, orações diárias, súplicas e adesão estrita aos ensinamentos islâmicos. O jejum durante o mês do Ramadã também é considerado uma forma de purificação espiritual. 3. Hinduísmo. Interpretação. No hinduísmo, a guerra espiritual é vista como uma batalha interna pela purificação da alma e pela conquista das tendências negativas da mente. A dualidade é percebida em termos de equilíbrio entre as forças de destruição, Shiva, e criação, Brahma. Prática. Os hindus praticam a guerra espiritual por meio da meditação, yoga e rituais de purificação. Também acreditam em deidades protetoras, como Durga, que são invocadas para combater influências negativas. 4. Tradições indígenas.
Interpretação. Nas tradições indígenas ao redor do mundo, a guerra espiritual muitas vezes envolve a busca pela harmonia com a natureza e a interação com espíritos ancestrais. É vista como uma conexão com o mundo espiritual e a proteção da comunidade. Práticas como rituais de cura, danças cerimoniais e a utilização de ervas sagradas são comuns nas tradições indígenas para combater influências espirituais negativas. Xamãs desempenham papéis essenciais nessas práticas. 5. Tradições afro-brasileiras. Interpretação. Nas tradições afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, a guerra espiritual envolve a interação com orixás, entidades e espíritos ancestrais. É vista como uma forma de equilibrar as energias e proteger contra influências negativas. Prática de rituais, como oferendas, danças, cânticos e invocações, são comuns para combater influências espirituais negativas e estabelecer uma conexão com o mundo espiritual. É importante destacar que a interpretação e prática da guerra espiritual podem variar dentro de cada tradição e até mesmo entre indivíduos. Cada cultura e religião tem sua própria abordagem única para lidar com influências espirituais negativas, mas muitas compartilham o objetivo comum de proteger a pessoa contra o mal e buscar a harmonia espiritual. A diversidade de interpretações e práticas da guerra espiritual entre diferentes culturas e religiões destaca a riqueza da experiência humana no reino espiritual. Embora as crenças e abordagens possam variar significativamente, todas compartilham um desejo comum na busca da proteção contra influências espirituais negativas e a promoção da paz interior. Independentemente da forma como a guerra espiritual é concebida, essas tradições são uma expressão da busca humana por equilíbrio, transcendência e conexão com o divino. Respeitar e entender essas diversas perspectivas espirituais é uma maneira de enriquecer nossa compreensão do mundo espiritual e da rica tapeçaria da espiritualidade humana. No final das contas, a busca pela guerra espiritual reflete a profunda necessidade da humanidade de encontrar significado e proteção em um mundo repleto de mistérios espirituais.